Muito bem, bem-vindos ao nosso Morning Call de sexta-feira. Toda sexta nós nos reunimos aqui. Nós somos a Giovanella Huxley Capital Funds. Eu sou o Solomon von Herkelstein. E vou passar para você os drivers dessa semana e esse pré-final de semana, né? Começar por os temores de uma segunda onda de Covid-19 na Europa se espelharam quando o Reino Unido impôs uma quarentena a viajantes da França e da Holanda. A agitação na Bielorrússia e os temores de uma possível intervenção russa aumentam os nervos, né, para fazer despencar as ações europeias e pesar sobre os futuros dos Estados Unidos também. As vendas no varejo de julho devem confirmar uma redução na recuperação econômica. O editor do Fortnite processa a Apple e o Google depois que o jogo é retirado de suas lojas de aplicativo em uma ação para defender suas comissões de venda. O Senado dos Estados Unidos, óbvio, saiu de férias em vez de esperar que a Câmara e o governo concordassem com um pacote de estímulo. Vamos ver como é que acontece isso daí detalhadamente. Os mercados de ações europeus caíram drasticamente depois que o Reino Unido impôs uma quarentena de 2 semanas às pessoas que chegavam da França e da Holanda, em resposta aos recentes aumentos acentuados na taxa de novas infecções por coronavírus nesse país. O anúncio da quarentena ofuscou um novo afrouxamento das restrições aos negócios domésticos no Reino Unido. Para ainda aumentar mais a situação de estresse, houve uma onda de greves em toda a Bielorrússia em protesto contra a suposta manipulação da eleição presidencial do último fim de semana pelo titular Alexander Lukashenko e seu oponente Svetlana Tikhanovskaya foi forçado ao exílio no início dessa semana pelo Serviço de Segurança do país. O ministro das Relações Exteriores da União Europeia se reunirão na sexta-feira para discutir o assunto do exílio, consciente do risco da intervenção russa. O benchmark em Eurostock 600 caiu 1,6%, também atingindo por números que mostram que o PIB da zona do euro caiu 12,1% no segundo trimestre. O mercado de ações mais atingido foi a Polônia, fora da zona do euro, que faz fronteira com a Bielorrússia a oeste. Vocês estão me escutando? A recuperação econômica dos Estados Unidos ela está intacta ou não? Depois de muito debate sobre se os dados de pedido de seguro-desemprego na quinta-feira deram uma imagem muito lisonjeira do mercado de trabalho, os Estados Unidos devem divulgar os dados de varejo para julho às 8h30. Os números provavelmente não devem mostrar muitos sinais de enfraquecimento do sentimento do consumidor antes da expiração dos benefícios de desemprego reforçado no final do mês, uma vez que a data de corte para a amostra caiu antes do impasse no Congresso sobre o quarto pacote de estímulo se tornar importante ponto de conversa. Mesmo assim, as vendas devem ter subido, apenas 1,9% em relação a junho, consistente com um padrão visível em todos os lugares nos dados recentes que mostram a recuperação da atividade se achatando. Durante a noite, os dados chineses mostraram que a produção industrial ficou aquém das expectativas pela primeira vez desde que os bloqueios foram suspensos, enquanto as vendas no varejo ainda permaneceram abaixo dos níveis do ano passado. Os mercados de ações dos Estados Unidos devem abrir em baixa antes do lançamento das vendas no varejo, atingido não apenas pelas notícias da Europa, mas também pelo contínuo jogo entre os democratas e os republicanos do Senado do governo. O Senado foi adiado para recesso de verão na quinta-feira ontem, depois que os negociadores não fizeram nenhum progresso em preencher a lacuna entre as respectivas propostas sobre o que incluir na próxima rodada de medidas de alívio econômico. O líder do Senado, Mitch McConnell, disse que a Câmara poderia ser reconvocada para a votação se fosse necessário. Às 6h30, o contrato futuro de Dow Jones caiu 140 pontos, 0,5%, enquanto o contrato futuro S&P 500, ou 500, caiu 0,3%, e o contrato futuro Nasdaq 100, ou Nasdaq 100, caiu 0,1%. Não foi muito, tranquilo. Briga com relação a Google. Epic Games, editora do videogame Fortnite, processou o Google e a Apple depois que os dois gigantes da tecnologia Fortnite saíram de suas lojas de aplicativos em um esforço para defender suas pesadas comissões por compra no jogo.
A Epic, ela tentou lançar uma nova maneira de fazer compras no aplicativo para evitar o pagamento de taxas pesadas para as duas empresas. O Wall Street Journal relatou que essa comissão é 30%. Bastante, né? A mudança ocorre em um cenário de crescente escrutínio das políticas dos gigantes da tecnologia com relação ao controle de seus sistemas operacionais. A União Europeia, que já multou o Alphabet, que é a Google, por abusar do seu controle de sistema Android para espremer aplicativos de terceiros, abriu uma investigação antitrust sobre o possível abuso do iPhone App Store pela Apple em junho. Petróleo, os preços do petróleo caíram à medida que os últimos desenvolvimentos da Covid-19 na Europa apontavam para um novo golpe na demanda de combustível. Às 6h40 de hoje, né, os contratos futuros do petróleo dos Estados Unidos caíam 0,5%, indo a $42,02 o barril, enquanto o Brent, que é a referência internacional, caía 0,4%, indo a $44,37 do barril. A França é o maior destino turístico do mundo e as novas restrições do Reino Unido provocaram quedas acentuadas nas ações das companhias aéreas europeias na sexta-feira. Esse foi o nosso Morning Call da Giovanna Huxley Capital Funds dessa semana, do dia 7 ao 14 de agosto de 2020. Desejo a todos um excelente final de semana e nos vemos na semana que vem. Eu sou o Solomon von Heckelstein. Bons negócios a todos.